Eu acho que eu vi um discurso diferente, porque, primeiro, é preciso entender o contexto do discurso. O presidente falou num Fórum Nacional de Controle organizado pelo Tribunal de Contas da União. Aí ele diz, no discurso, que acredita que haverá poucos candidatos a prefeito nas eleições municipais do ano que vem. E ele atribui essa hipotética escassez de candidaturas ao excesso de normas na administração pública. Aí ele diz, muitos colegas, por desconhecimento, se veem enrolados com a justiça e passam anos enrolados com a justiça, mesmo depois de deixar o cargo. O Bolsonaro está enganado, porque no setor público, as regras de controle, elas são sempre muito menos perigosas do que a imaginação dos gestores. A certa altura, o presidente disse que muitos dos que ele chama de colegas se enrolam porque desconhecem as regras. A sucessão de escândalos que ocorrem no Brasil revela que os rolos, de fato, acontecem. Mas isso não se deve ao fenômeno do desconhecimento de normas. Muitos políticos enxergam os governos como um jogo no qual a principal regra é ignorar as regras. Foi nesse contexto que o Bolsonaro declarou que ele próprio enfrenta dificuldades seríssimas em muitas áreas. Ora, um administrador público não precisa entender de tudo. O desconhecimento, nesses casos, se resolve com boa assessoria. Então, é bom que o presidente reconheça que não domina todas as áreas, e nem se exige isso dele. Agora, na opinião do presidente, todos devem ser encarados como pessoas de bem, não como desonestos presumidos. É difícil ser benevolente numa conjuntura em que os homens de bem se confundem com homens que querem se dar bem. E a política brasileira, nos últimos anos, tem se notabilizado por essa característica. O próprio Bolsonaro convive na equipe ministerial dele com pessoas condenadas, denunciadas, investigadas, e ele não parece incomodado com isso. Num cenário assim, cresce a importância do eleitor. Há políticos piores e melhores. A arte de votar consiste em distinguir uns dos outros. O problema é que os gatunos ficaram mais pardos depois que um pedaço da política virou um outro ramo do crime organizado. Então, nesse contexto, é preciso que haja, sim, regras, órgãos de controle. As regras são excessivas, talvez um dia a gente possa reduzi-las, mas hoje não me parece que seja o caso.